Meus queridos irmãos e irmãs na fé, tendo vivenciado estes últimos dias como o solene tempo do Natal, onde diante do mistério da encarnação recordamos ao nosso coração, diante da nossa espiritualidade, esse sublime gesto de Deus de enviar ao mundo o seu Filho feito homem, para que diante da experiência da nossa humanidade pudéssemos também experimentar a sua divindade e fazermos a experiência do céu. Chegamos a esta festa do batismo de Jesus, que não só conclui todo o tempo do Natal, mas nos convida a refletir, a partir do batismo do Mestre, como também devemos viver o nosso próprio batismo. A Igreja proclama para nós hoje o capítulo 3 do Evangelho de São Lucas, onde é recordado João, aquele que tinha a missão de preparar os caminhos para a chegada do Messias, a voz que gritava no deserto para chamar a conversão, pregando um batismo de conversão. Por isso aquele que batizava, conhecido como Batista, ele anunciava que o Messias estava próximo. E diante do batismo de João, o batismo pela água, um batismo de purificação, todos que se preparavam para a chegada do Messias, num caminho de penitência, no intuito de conversão, passavam pelas águas. Mas João anunciava, depois de mim virá alguém maior do que eu. Como o próprio Evangelho de hoje, ele também diz, virá aquele a qual eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Eu batizo com água, ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. E Jesus vai até João para ser batizado. Jesus não precisava passar pelas águas no batismo de João, porque Jesus não tinha pecado para ser purificado. Mas Jesus realiza esse gesto primeiramente porque ele ainda não tinha iniciado o seu ministério, ele ainda não tinha sido apresentado como o Messias. Ele, estando com 30 anos, vai até ali para poder também ser apresentado. Na semana passada, na festa da Epifania, celebramos a apresentação do Senhor e apresentamos assim a manifestação da glória do nosso Deus. Diante dos magos que ao menino foram levar os seus presentes, proclamando a sua divindade, sua humanidade e a sua realeza. E agora Jesus, ao passar pelas águas, recebe do Pai essa manifestação. O céu se abre, vem a voz do alto céu que diz, este é meu Filho amado, nele eu ponho o meu bem-querer. E na singeleza de uma pomba, a manifestação do Espírito. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, já era pleno do Espírito Santo, mas o Espírito ali descendo sobre ele em forma de pomba, demonstra também aquilo que João já anunciava, que o Messias que chegaria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E a partir do batismo de Jesus, e por isso ele também participa do batismo de João, há um novo batismo, o batismo para a igreja, pelo Espírito Santo de Deus, a qual cada um de nós, também no dia do nosso batismo, recebemos este mesmo Espírito Santo. É como se no dia do nosso batismo também a voz do Pai se fizesse ouvir sobre cada um de nós, ao nos dizer que também somos seus filhos amados. Pois a partir do batismo, a partir deste gesto de Jesus, de nos convidar ao caminho da fé neste ser igreja, nós somos levados à condição de filhos de Deus. E por isso, a segunda leitura de hoje no Atos dos Apóstolos, São Lucas ele vai recordar essa palavra de São Pedro, onde Pedro vai dizer, de fato, eu agora compreendo que Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz distinção, mas pelo contrário, aceita quem o teme, pratica a justiça, qualquer que seja a nação que pertença. Então o batismo para nós cristãos católicos também o é, irmãos e irmãs, como um sacramento de unidade. A partir do batismo, somos unidos a Cristo, somos unidos ao seu corpo, a qual ele é a cabeça. Pelo batismo nos tornamos pertencentes e por isso estamos unidos a esta igreja. Fazemos parte da caminhada da fé do povo que se congrega no Senhor. Por isso nós precisamos compreender melhor todo o caminho sacramental do batismo. Precisamos compreender o que o batismo opera em cada um de nós, porque muitas vezes o buscamos simplesmente por razões que são distorcidas diante daquilo que de fato é o sacramento do batismo. Ainda muitas vezes
procuramos o batismo somente pela tradição familiar. Quantas pessoas nem comungam da espiritualidade da igreja, mas porque a avó batizou a mãe, que batizou o filho, agora precisa também batizar o seu. Muitas vezes nós buscamos o batismo até mesmo na superficialidade, diante daquilo que às vezes acalma o nosso coração. Tem pai e mãe que diz: eu preciso batizar logo meu filho para ver se dorme à noite, para ver se fica mais calmo, se chora menos. Como se batismo fosse acalmar criança, né? Gosto sempre de dizer nas celebrações do batismo para terem cuidado, que às vezes pode ser o contrário, né? Quantas vezes já celebrei o sacramento do batismo que a criança estava uma bênção durante a cerimônia. Foi eu derramar a água, acabou o sossego, né? Então pode ser que vai ficar mais calminha, mas às vezes pode ser o efeito contrário, então não é a culpa do padre. Então para que é o batismo, meus irmãos e minhas irmãs? O batismo não pode ser buscado diante das nossas superstições, dos nossos desejos, que às vezes nos leva à igreja somente no interesse de uma necessidade urgente. O batismo, ao nos fazer pertencente à igreja de Jesus Cristo, nos leva a viver, a partir do amor que o Senhor nos concede pela graça do Espírito, a viver a missão que por excelência é do Cristo. Por isso que na segunda leitura também é dito sobre Jesus, aquilo que agora, como cristãos batizados, nós devemos assumir por nós mesmos. É dito sobre ele que aquele que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, ele andou fazendo bem todas as coisas, a todas as pessoas. E como cristão batizado, como parte da igreja, eu preciso ser essa presença do Senhor. Como um cristão batizado, eu preciso estar ao meio do mundo, levando a palavra do Senhor, fazendo bem. E afinal, esta missão Jesus confia aos apóstolos, confia à igreja, confia a todos nós, principalmente quando ele os envia e diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, pregai a palavra de conversão, batizai todos os povos. O batismo, ele nos inclui neste sacramento de unidade para bem vivermos a nossa fé. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, muitas vezes vamos vivendo de maneira errônea aquele sacramento da vida que o Senhor nos oferece. Por isso eu pergunto ao coração de vocês: vocês vivem bem o batismo de vocês? Sim? Alguns já estão sabendo o que eu vou perguntar depois, né? Estão com medo de responder. Vocês vivem bem o batismo ou não? Então pergunto agora: que dia que você foi batizado? Olha como que nós vivemos bem o sacramento do batismo. Nem mesmo sabemos o dia que nascemos para a fé da igreja, não é verdade? É importante sabermos, e aí já fica uma chamada de atenção e um para casa. Procure saber o dia que você foi batizado, porque é o dia que você nasceu pela fé. É o dia que você passou a fazer parte desta igreja. E se o batismo me insere na realidade da comunidade, é ali que eu devo viver a minha experiência da fé. Eu posso viver a minha fé fora da igreja? Posso. Lá fora eu vivo a minha fé, eu creio em Deus, embora ela se viva na comunidade, mas eu posso viver a minha fé. Mas o batismo não. O batismo ele tem que ser vivido na vida da comunidade. Por isso que às vezes nos enche de tristeza, está aí os nossos irmãos da Pastoral do Batismo, a qual hoje, daqui a pouco, às 11, teremos o batismo em nossa comunidade. A gente fica cheio de tristeza, porque a gente prepara, partilha, celebra com toda dignidade, acolhe, faz festa para acolher os novos membros. E aí na outra semana, cadê os pais, cadê as crianças, cadê os padrinhos? Nunca mais voltam. Talvez voltam mais tarde para a primeira Eucaristia, mais raramente para a crisma. O casamento a gente já vai desistindo de esperar porque já não voltam mais, né? E onde que nós estamos vivendo bem o nosso batismo? Vocês estão rindo? É sério, isso é uma puxada de orelha para vocês. Aonde nós estamos vivendo bem o nosso batismo? Na fé da conveniência? Onde eu busco a igreja só nas necessidades? Na fé do imediatismo? Onde eu só vou lá para buscar aquilo que eu quero? O batismo me insere na unidade à igreja, para viver esta fé junto da igreja. E aí a gente vai sendo desonestos neste caminho.
Nós vamos deixando de lado a graça de Deus operada em nós para vivermos por nós mesmos. E nos esquecemos, diante dessa palavra que nos diz o Senhor não faz distinção, que aqui somos todos irmãos a partir de Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, temos que viver o sacramento do batismo com muita seriedade. E embora éramos pequenos, inconscientes daquilo que os pais e padrinhos assumiram por nós, a igreja nos dá pelo sacramento da crisma, esta renovação onde eu agora assumo por mim mesmo, onde eu vou dizer, sim, eu creio neste caminho, eu recebo este Espírito, que no dia do batismo me foi derramado, e agora eu quero viver por ele como igreja. Se a gente compreendesse o que de fato o sacramento do batismo opera em nós, nós iríamos rever muitas coisas na nossa vida. Fato é que quando nós somos convidados, e creio que muitos de vocês são padrinhos e madrinhas de alguma criança, quando somos convidados a gente se enche de vaidade, né? Mexe com os nossos sentidos. E a gente fica vaidoso porque, olha, me escolheu, né? Sou importante para aquela pessoa. Mas se a gente soubesse a responsabilidade que estamos assumindo, certamente a gente diria não para o convite. E que não é pecado não, né? Os mais antigos gostam de dizer assim, não pode negar afilhado de batismo, né? Se alguém convidar, você tem que aceitar. Não é pecado não. Pecado é você aceitar e não assumir ser padrinho e madrinha. Porque não adianta virmos no dia e depois nem lembrar do afilhado. Às vezes uma vez por ano no aniversário. Isso não é ser padrinho e madrinha. Padrinho e madrinha, depois dos pais, são aqueles que respondem por aquela criança. Não é avô e avó, não, viu? A responsabilidade é dos padrinhos, que têm a missão de educar o seu afilhado na fé. Então, se você é um padrinho ou uma madrinha, você tem que ligar. Meu afilhado está indo na missa, você está ensinando ele a rezar, você está ensinando a ele bons valores, você está educando ele na fé. Se não tiver, me entrega aqui que eu faço, né? E aí a gente vai vivendo pela vaidade e não vive o que, de fato, aquilo que nós assumimos diante do sacramento quer operar em nós. Por isso, a honestidade, meus irmãos, é fundamental. É fundamental para que a gente viva um caminho da relação com Deus, na relação com a comunidade. E aí o batismo de Jesus, que agora instaura este novo caminho no início da sua missão pública, Jesus derrama o Espírito Santo. Batiza no Espírito, batiza no fogo. E por isso é um batismo só. Às vezes a gente vê alguns irmãos e irmãs nossos que vão fazer outras experiências, outros caminhos, e pela incompreensão, às vezes não sabe nem mesmo o que vivia na sua fé, vão dizendo assim, eu agora encontrei Jesus, então eu vou passar pelas águas. É o batismo de João, né? Para purificar, e tudo bem. Se a gente disser, agora eu vou passar pelas águas para me purificar, fica à vontade. Vai com Deus, Deus te abençoe e seja feliz. Mas se a gente for honesto na fé, o batismo, a qual me insere no Espírito, em Cristo, na graça do Pai, eu já o tenho, porque eu já sou igreja. E não é porque eu não a congrego mais que eu deixei de ser igreja. Sou a igreja de Jesus Cristo. Então, que nós possamos, a partir do batismo de Jesus, pedir ao Senhor que renove no nosso coração este desejo de cada vez mais estarmos unidos nele, para com ele e com cada irmão e irmã, nós possamos também, fazendo experiência da graça de Deus, anunciar ao mundo o amor do Senhor. Que o Cristo renove nossas forças e renove sobre nós a sua graça pelos dons do mesmo Espírito. Assim seja.